Oi pessoal, aqui é o professor Ebster e hoje nós vamos falar sobre a paisagem geográfica. Aqui na imagem vemos 4 fotos que foram tiradas por mim aqui no Nordeste, tanto no Ceará como no Rio Grande do Norte. São paisagens geográficas, paisagens sociais, paisagens naturais que apresentam tanto coisas construídas pelos seres humanos como também aspectos naturais. Isso tudo é paisagem. Quando nós pensamos em paisagem, geralmente muitas pessoas só pensam em coisas bonitas como rios, praias, montanhas, serras. Ou seja, coisas agradáveis de ver e lugares bons de estar, como uma praia, como uma serra. Por isso, muitas pessoas pensam que a paisagem só pode ser coisas lindas, limpas, organizadas, coisas naturais, coisas bonitas. Como, por exemplo, essas imagens daqui da praia que nós temos no Ceará. Como, por exemplo, as praias de de Morro Branco e também de Canoa Quebrada. Entretanto, isso tudo não é tudo que a paisagem apresenta. A paisagem é muito mais. Portanto, a geografia compreende a paisagem como tudo aquilo que nós podemos ver. Quem disse isso? Foi o geógrafo Milton Santos. Para ele, tanto as coisas bonitas como nós vemos, como também as coisas feias, sujas, poluídas, são paisagem. Portanto, tudo aquilo que o nosso olho consegue alcançar, tudo aquilo é paisagem. Quando você abre sua janela e vê sua rua, é uma paisagem. Quando você vai a uma praia e vê a praia, vê o mar, é uma paisagem. Quando você está dentro de casa e vê seu quarto, vê a sala, vê o banheiro, é uma paisagem. Quando você olha qualquer coisa, seja bonita, agradável ou feia e desagradável, é uma paisagem. Quando está chovendo e tem um alagamento, é uma paisagem. Quando não está chovendo, está muito seco, é uma paisagem. Quando você sai de casa, vai à rua, está cheia de lixo, é uma paisagem. Quando a rua está limpa, também. Ou seja, a paisagem ela pode ter tanto elementos que são naturais, como rios, florestas, etc., como também elementos geográficos humanos, como ruas, estradas, construções, casas, etc. Portanto, podemos dizer que tanto aquela cidade que é organizada é uma paisagem, como também a cidade poluída. Por exemplo, aqui nós temos na imagem esquerda superior a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Vemos que há muitos prédios, que há um parque bonito. Já que na parte direita vemos a cidade de Belo Horizonte também, que há muitos parques, cidade bonita organizada. Mas na parte esquerda inferior vemos algumas chaminés poluindo o ar e também lixo poluindo as águas e o solo. Tudo isso é paisagem. Por isso, Milton Santos diz que a paisagem também é formada por cheiros, que são os odores, os movimentos, os sons e as lembranças que nós temos daqueles lugares. Portanto, a paisagem abrange tudo, tudo é paisagem, inclusive coisas consideradas sujas e feias, como os lixos nas ruas, os rios poluídos, o esgoto a céu aberto, os lixões, etc. Ou seja, tudo é paisagem, como por exemplo vemos nessa imagem. Vemos aqui na imagem esquerda, que fica na cidade de São Paulo, que não foi editada, é uma imagem de verdade, que de um lado temos uma comunidade super pobre e do outro um condomínio rico. Já na parte direita nós vemos tanto pessoas que moram às margens de rios, como também lixão a céu aberto. Tudo isso é paisagem. Paisagem também são coisas que são não tão bonitas de ver, né? E a paisagem também se caracteriza por mudanças e permanências. Por exemplo, aqui na imagem vemos a cidade de Toronto, que fica no Canadá. É a cidade mais populosa do Canadá e vemos que em 1930 havia poucas construções. Já hoje há torres enormes, prédios altos, estádios. Tudo isso quer dizer que a paisagem mudou com o passar do tempo, que as novas gerações elas construíram muitas coisas e que essa paisagem continua mudando a cada dia, já que as pessoas reformam suas casas, plantam novas árvores, mudam-se de casa, constroem novas coisas, sempre muda. Mas também podemos ver na paisagem que há permanências, isso quer dizer, portanto, que alguns elementos, algumas estátuas, algumas ruas, casas, prédios, devido ao seu valor histórico, ao seu valor simbólico, permanecem.
Por exemplo, para que essa paisagem mude, existem duas ações: as ações que a natureza realiza e as ações que os seres humanos realizam. Portanto, as ações da natureza e dos seres humanos modificam a paisagem sempre. Por quê? Porque as forças da natureza que influenciam essas mudanças são a força dos ventos, a força das chuvas, o escoamento das águas, os terremotos, as erupções vulcânicas. Por exemplo, nós vemos na imagem a seguir que o Monte Vesúvio, que fica na Itália, ele passou por uma grande transformação. De um dia para o outro, quando houve uma erupção vulcânica. Aqui na imagem de cima, nós vemos esse vulcão antes dessa erupção e na imagem de baixo, nós vemos ele após essa erupção. Ou seja, essa erupção vulcânica fez com que o vulcão aumentasse, fez com que ele crescesse, e isso alterou a paisagem daquela região. Já nós podemos também alterar a paisagem da cidade. Portanto, tanto a natureza como os seres humanos alteram a paisagem. Quando nós destruímos árvores, quando nós construímos prédios, quando nós fazemos qualquer mudança na cidade ou na natureza, estamos alterando a paisagem. Já as forças sociais, elas têm a ver com as ações humanas, que são a construção de casas, ruas, praças, indústrias, cidades, estradas hidrelétricas, portos, aeroportos, pontes e prédios. Vamos ver a seguir alguns exemplos de paisagens que foram modificados pelos seres humanos. Vamos começar com a nossa cidade de Fortaleza. Em 1975, vemos que a beira-mar tinha bem pouquinhos prédios, que a faixa de areia era grande, que a avenida era menor, ou seja, tinha poucas pessoas que moravam lá. Já agora vemos que tem muito mais prédios, a faixa de areia está pequena porque as pessoas querem morar mais na praia e tem uma quantidade de prédios muito grandes e prédios luxuosos. Ou seja, em poucos anos houve essa mudança muito rápida. Já aqui vemos a cidade do Rio de Janeiro. Em 1930 vemos que há poucos prédios, poucas casas e o Cristo Redentor ainda não tinha sido construído. Já hoje há o Cristo Redentor, há muito mais pessoas morando, há muitos mais prédios. Já em Nova York, em 1873, ela era uma pequena ilha com pequenas casas, com ruas estreitas. E hoje é uma cidade enorme, uma cidade muito importante, que tem prédios enormes e é uma cidade de grande importância para o mundo. Vimos de 1876 que Nova York tinha poucos prédios altos, ainda estava construindo suas pontes, já hoje tem prédios muito grandes, pontes construídas e milhões de pessoas morando nela. Já em Barcelona, vimos que em 1905 há muitas pessoas também, muitos prédios, e que hoje esses prédios continuam. Ou seja, vimos imagens de mudanças da paisagem e agora estamos vendo uma imagem de permanência. Por que que os anos passam? Por que que as coisas mudam, mas algumas coisas permanecem? Porque existem estátuas, porque existem igrejas, casas, prédios que são históricos, que são muito importantes para contar a nossa história e, portanto, não devem ser destruídos. Quando algo histórico é destruído, a gente perde um pouco da nossa história, um pouco do que nós somos. Portanto, vemos em Barcelona que o tempo mudou, mas eles conseguiram conservar e preservar as coisas boas que tinham. Prédios históricos, monumentos históricos. E vamos ver também isso em outros exemplos. Como agora em Londres. Vemos que em 1900 nós tínhamos esse obelisco e algumas construções que permanecem até nossos dias. Isso quer dizer que essas construções são históricas, que essas construções são muito importantes e por causa disso elas foram mantidas, elas permanecem. Vemos também em Veneza, na Itália, que praticamente tudo permaneceu. Mas por quê? Devido à sua importância histórica e também por ser patrimônio. Ou seja, por ser patrimônio histórico da humanidade, Veneza não pode ser destruída, porque ao destruir qualquer casa, qualquer coisa que existe na cidade de Veneza, nós estamos destruindo um pouco da história humana.
Mas existem cidades que passaram por uma forte transformação e que não valorizaram tanto seu patrimônio histórico, como a cidade de Monterrey, que fica no México. Em 1910, vimos que a cidade era pequena, tinha poucas construções, já hoje é uma cidade enorme, com milhões de pessoas, prédios altos. E também, nesse exemplo, vemos a cidade de Boston, nos Estados Unidos. Em 1880 tinha também muitos prédios, mas eram prédios pequenos, e hoje há prédios grandes, prédios modernos, ruas largas, ou seja, houve uma grande mudança durante esse período. Já em Calcutá, na Índia, talvez tenha sido a mudança mais forte, já que vimos em 1897 muitas áreas verdes, poucas áreas de casa, poucas casas, né? Já agora vemos muitas casas, muitos prédios, muitas pessoas, pois milhões de pessoas passaram a morar na cidade. E, e também a gente não pode deixar de falar de Fortaleza, principalmente da Praça do Ferreiro, ou seja, se houveram mudanças no mundo todo, aqui também houve. E se houveram permanências, aqui também houve. Por quê? Se formos analisar a torre do relógio da Praça do Ferreira, ela permanece quase inalterada. Por quê? Porque é um patrimônio histórico que representa a nossa cidade. Vimos que a cidade mudou muito, cresceu muito, milhões de pessoas passaram a morar aqui, mas algumas coisas permaneceram, que são coisas históricas, ou seja, a paisagem, ela passa por grandes mudanças, mas muitas coisas permanecem por serem importantes. Portanto, nós podemos concluir que as paisagens mudam rapidamente ou lentamente, dependendo das forças envolvidas. Se são forças naturais, como a força dos rios, a força dos vulcões, dos terremotos, essas mudanças são muito rápidas, que são questões de minutos, de horas. Se são forças sociais, elas demoram um pouco mais, porque, por exemplo, para construir uma cidade você demora séculos e ela nunca está concluída porque sempre vai ter alguém construindo uma casa, reformando uma casa, fazendo alguma alteração. Por exemplo, se temos uma erupção vulcânica, ela vai transformar a paisagem em poucas horas, mas a construção de uma ponte leva anos e a construção de uma cidade leva séculos e nunca está finalizada. Ou seja, são ações que demoram mais, né? Muito obrigado, gente. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários.